terminou o segundo ano do meu mandato, um ano de júbilo e tragédia. É, aliás, esse o título do livro, que aqui vem, 2 anos depois, júbilo de um lado e tragédia do outro. Um livro feito principalmente de imagens, como tinha acontecido, aliás, com o referente ao primeiro ano de mandato. O preto e branco da tragédia dos incêndios, e aqui queria agradecer de forma muito especial aos fotógrafos que cederam as suas fotografias para inserção nesta obra. Como sabem, eu fiz questão de não ir acompanhado por nenhum tipo de apoio de filmagem ou de fotografia da presença da República e, portanto, não tínhamos em arquivo nenhuma fotografia das tragédias de junho e de outubro. Mas foi possível, aliás, com o enquadramento e com o apoio, nomeadamente Rui Ochoa, contar com a vossa colaboração, disponibilizando aquelas imagens que são integradas no livro. Mas também, de outro lado, as cores de júbilo dos nossos êxitos coletivos. E essas são do arquivo da Presidência da República. Fotografias de Rui Ochoa e de Miguel Figueiredo Lopes. Algum texto, apenas das intervenções mais marcantes, mas principalmente as sensações e as memórias de momentos que ficarão no meu e no nosso imaginário coletivo. Aqui deixo estas páginas para que não fique esquecido o que de bom, mas também o que de dramático testemunhamos nestes últimos 12 meses. Mas hoje é também o primeiro dia do 3º ano do mandato presidencial que os portugueses me conferiram. Falemos, portanto, do futuro e falemos dos 5 desafios que vão, a meu ver, ocupar este novo período. Primeiro desafio: a necessidade de a União Europeia ultrapassar o compasso de espera em que tem vivido há mais de um ano, por causa de sucessivas eleições nacionais e da saída britânica. Uma Europa revigorada, coesa e forte é decisiva para Portugal. Segundo desafio, a urgência de retirar lições do nosso passado, antigo e recente, não apenas para prevenir tragédias, como para criar condições que permitam corrigir desigualdades entre os vários Portugais que existem em Portugal e combater a pobreza e o risco de pobreza. Um Portugal menos desigual tem mais e melhor futuro. Terceiro desafio, a importância de crescer em 2018 e 2019. E para além desse prazo, que é muito curto, o suficiente para convergirmos com os demais países do euro e da União Europeia. Só essa convergência duradoura converterá o crescimento da economia e do emprego em verdadeiramente sustentado e poderá proporcionar mais justiça social em Portugal. Quarto desafio: o empenhamento de todos no reforço da credibilidade das instituições, desde os poderes públicos aos partidos e parceiros patronais e sindicais, desde o setor social ao setor privado e, em particular, quanto aos dirigentes mais responsáveis. Maior confiança dos portugueses nas instituições é essencial para reforçar a democracia e retirar espaço e razões ao radicalismo, ao tremendismo e ao populismo que graçam um pouco por esse mundo fora. Quinto e último desafio: a existência de efeitos visíveis na vida das pessoas do diálogo entre o maior número de partidos e parceiros sociais, em especial nestes domínios. Defesa dos interesses de Portugal no quadro financeiro plurianual e no horizonte 2020-2030 na União Europeia. Essa defesa deve unir os partidos e os parceiros sociais, porque importa a todos. Segundo, prevenção e resposta a calamidades públicas. Não é uma tarefa só do Governo, nem só da oposição, é de todos nós. Terceiro, correção das desigualdades entre pessoas e comunidades. Continuamos a ser uma sociedade ainda muito desigual. Quarto, descentralização com reordenamento do território. Não basta atribuir
poderes às autarquias locais. É preciso pensar fundamento no reordenamento do nosso território. Noutros domínios, o natural é a existência de diferenças claras entre partidos e entre a área da governação e a área da oposição. 5 desafios que parecem simples, mas que são muitos desafios para só um ano. E num tempo como aquele em que vivemos, que é um tempo muito mais acelerado do que o que conhecemos há 30, há 20, há 10 ou mesmo há 5 anos. E com modos de comunicação, saberão tão bem ou melhor do que eu, muito diversos dos modos de comunicação desses tempos. Tudo a aumentar o risco de distanciamento entre eleitores e eleitos, ou seja, de distanciamento entre o povo e quem manda em seu nome. Neste tempo impõe-se, portanto, frieza na avaliação dos caminhos, medida no pensamento e no discurso, mas também afeto na compreensão das pessoas e proximidade em relação aos seus problemas. E depois, compatibilização entre horizontes largos, tem de se pensar para o médio e longo prazo, com sensibilidade aos imponderáveis de cada momento. Quando menos esperamos, surgem situações que colocam problemas no momento a exigirem respostas naquele instante. Foi sempre assim. Mas agora é mais evidente, porque o tempo é mais acelerado, é mais evidente porque os problemas se multiplicam, é mais evidente porque a forma de comunicação é diversa, é mais evidente porque o risco de distanciamento que vemos noutras sociedades entre quem governa e quem é governado tem vindo a aumentar. Isto é muito exigente e mais exigente para todos, mas é sobretudo mais exigente para quem tem missão de serviço. A minha última palavra é para os portugueses, para lhes agradecer. Quem agradece é naturalmente o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, é o Presidente da República, mas é quem representa Portugal. Eu queria agradecer-lhes o que têm dado a Portugal ao longo destes anos, nos momentos bons e sobretudo nos momentos difíceis, de uma forma desigual, porque estes anos têm sido, apesar de tudo, melhores para uns do que para outros. E queria agradecer-lhes e dizer-lhes que conto com eles para o ano que está a começar. Assim como eles podem contar comigo para esse ano, porque estamos todos ao serviço de Portugal. E Portugal não é uma entidade abstrata. Quando nós falamos em Portugal, não falamos de um território, não falamos de uma localização geográfica, não falamos sequer numa língua, numa cultura, numa história, num projeto de futuro. Falamos em pessoas de carne e osso. Falamos em portuguesas e portugueses. Isso é que é o fundamental. Podemos todos contar com todos, sem excluir ninguém. Não pode haver exclusões na sociedade portuguesa. E agora estou à vossa disposição, reiterando o agradecimento àqueles magníficos profissionais do nosso fotojornalismo que permitiram que esta obra existisse, senão não existia, porque não ia sair só com uma parte da realidade do ano que passou. Eu estou à vossa disposição para responder às questões, que podem ser todas, sobre o passado e sobre o futuro próximo. Sr. Presidente, bom dia. Pergunto, depois de 2 anos de apaziguamento, que papel vai ter o Presidente da República para a frente, numa altura em que se vive turbulência no partido da oposição, em que aproximamos de eleições, um orçamento de Estado exigente, com muitas exigências dos partidos que suportam o governo, e o Presidente vai mudar a postura política? Não, o Presidente vai manter exatamente o mesmo tipo de comportamento, que eu, aliás, defini aqui de forma muito rápida, que é, por um lado, tem de ser frio a pensar, tem que ser medido nas declarações e medido no pensamento, e depois tem que ser muito presente, muito próximo das pessoas e muito próximo em termos afetivos. E esta conjugação tem de continuar a existir. O facto de o afeto estar presente e a proximidade não quer dizer que, ao testemunhar esse afeto, o Presidente deixe de ter uma análise muito calma e serena do que se passa
e daquilo que é fundamental. Eu disse o que é fundamental para este ano. Fundamental é nós temos de fazer tudo para que corra bem a negociação a nível europeu. Faz a diferença. E faz a diferença não é até 2020, faz a diferença a partir de 2021. Faz a diferença já, mas faz a diferença sobretudo a partir de 2021. Com o que é que podemos contar em termos europeus? E com que Europa podemos contar? Porque isso pesa na nossa economia, na nossa sociedade. Temos uma economia muito aberta, muito ligada à Europa, pesa. Se a Europa correr bem, é uma coisa. Se correr mal, é outra coisa. A segunda prioridade que é fundamental, já disse, é nós temos que retirar as lições quanto a um país que ainda está muito desigual. E os estudos recentes mostram isso. Há desigualdades. Não é só de género. Mulher, homem, homem, mulher. Não, há desigualdades funcionais e desigualdades territoriais, regionais. A terceira é, temos que continuar a crescer. Porque se não conseguirmos continuar a crescer, é muito difícil corrigir essas desigualdades e é muito difícil, para dizer quase impossível, mantermos o equilíbrio financeiro, interno e externo. O que significa irmos reduzindo a nossa dívida pública. Depois, um ponto para o qual vale a pena chamar a atenção, porque às vezes passa despercebido. Temos de estar atentos ao prestígio das nossas instituições. Todas. Não é apenas o poder político, ou o poder político nacional, ou o poder político local, muito importante. Mas é tudo o resto. É fundamental. É fundamental que haja prestígio nas instituições de solidariedade social, que haja prestígio no setor privado, haja prestígio nos partidos políticos e nos parceiros sociais. O pior que pode acontecer numa sociedade é, de repente, começar a haver uma sensação por parte dos governados de desconfiança metódica e crónica em relação àqueles que governam os vários setores da sociedade. As pessoas deixam de confiar nas instituições. Isso é o apelo imediato aos populismos. E podíamos dizer, mas estamos longe disso na Europa. Não, estamos perto disso, ou estamos nisso já noutros países europeus. Não chegou a Portugal. Não chegou a Portugal porque temos estado atentos a isso. Sempre que é preciso intervir, sempre que é preciso estar lá, sempre que é preciso prevenir, isso tem acontecido, temos de continuar igualmente atentos. E depois, quais são os domínios em que é possível um entendimento mínimo entre partidos e parceiros sociais? Eu disse que são estes 4. Francamente, neste período pré-eleitoral não vejo outros. É a posição perante a Europa? É a posição perante calamidades públicas? É uma questão coletiva? É a correção de desigualdades? E é a descentralização com o reordenamento do território. Há outros domínios importantes, sem dúvida, mas nesses outros domínios importantes, as clivagens que existem naturais entre partidos que pensam de forma diversa e entre quem está a apoiar o governo e quem está a fazer a oposição, são tantas que não me parece provável que em 6 meses, 7 meses, 8 meses, no período que vai até o começo do ano que vem, que é um ano eleitoral, a vários títulos, haja entendimentos. Portanto, o Presidente da República, no essencial, não vai mudar o seu comportamento. Quer estabilidade, lutará pela estabilidade. Quer governo até ao final da legislatura, lutará por governo até ao final da legislatura. Quer uma área de governo forte, lutará por uma área de governo forte. Quer oposições fortes, lutará por oposições fortes. Quer prestígio das instituições, lutará por prestígio das instituições. Quer mais crescimento, quer mais igualdade, onde há desigualdades, lutará por isso. É a sua função. Não se vai meter em domínios que não são os seus. Não se vai pôr no plano dos partidos, ou do governo, ou da oposição. Não tem um papel a desempenhar nem na oposição, nem no governo, não substitui aos tribunais, nada disso. A posição dele é outra. Mais perguntas? No passado dia 16 ou 17 de outubro, fez aquele discurso que terá sido, se calhar, o mais marcante do último ano. Disse que o desígnio até ao final do seu mandato seria a resposta que seria dada às catástrofes dos incêndios. 5 meses depois, está contente com a resposta que tem sido dada? É porque estamos, parece que não, mas depois está a chover, mas daqui a pouco já estamos outra vez numa época de incêndios.
Pergunto-lhe se aquilo que tem visto no terreno acha que é suficiente e se estamos ou não mais preparados, uma vez que têm aparecido alguns problemas, nomeadamente com cursos dos mais velhos que ainda não temos os mais velhos para o verão. Pergunto se têm acompanhado isso e que... Veja que não é por acaso que eu, nesta curta intervenção, falei várias vezes das lições, pelo menos duas, das lições que retiramos do que se passou no ano anterior e que tem antecedentes. E depois disse que é um domínio em que os partidos e os parceiros devem entender-se. É porque naturalmente considero que isso é uma das prioridades nacionais. E até alarguei às calamidades públicas, não falei especificamente dos incêndios. Nós temos de estar preparados para essas eventualidades. O que se passou nestes curtos meses, que vão de novembro até março, é que a sociedade portuguesa despertou para a importância do tema. Positivo. É que percebeu que estava errado, vinha de trás e era de fundo. Que são as desigualdades que existem entre os vários Portugais. Percebeu que era uma responsabilidade dela, penso eu. É que, portanto, olhar para a floresta, cuidar da floresta, ter uma atitude de prevenção, estar disponível para intervir, não é um problema do Governo só, não é um problema só dos Presidentes de Câmara, ou dos Presidentes de Junta de Freguesia, ou do Sistema de Proteção Civil, ou das Forças de Segurança, ou até certo ponto na intervenção que têm tido das Forças Armadas, é também uma responsabilidade própria. Isso é muito importante. Não nos desresponsabilizamos. E isso é positivo. É evidente, todos temos a noção de que montar um sistema de proteção civil duradouro não se faz em 4 ou 5 meses. E por isso espera-se o trabalho do grupo que está para apresentar, durante semanas, aquilo que é a sua proposta para o futuro a médio e a longo prazo. No curto prazo, importa tomar aquelas medidas que visam prevenir, nomeadamente, o que se vai passar este ano e no próximo ano. Uma vez que um sistema novo provavelmente só estará montado para 2020. E aí há várias áreas. Eu tenho acompanhado naturalmente o que se tem feito nas várias áreas, aquilo que o Governo tem feito, aquilo que as autarquias locais estão a fazer, aquilo que se tem vindo a reforçar, os passos que se têm dado. Pelo meio tivemos um outro problema, que pode acontecer que esta chuva possa esbater ou atenuar, que foi o problema da seca, e que está interligado, mas que atingiu uma expressão muito grave no final do ano anterior e até fevereiro deste ano. E, portanto, quando se fala de um problema, fala-se dos vários problemas juntos. Eu tenho vindo a acompanhar e não só a acompanhar, como tenho vindo a empenhar-me, vou empenhar-me ainda mais no terreno, neste mês de março, em abril, em ações que são ações pedagógicas, em que se tem empenhado também o Governo, que se tem empenhado as autarquias, de proximidade em relação às pessoas, na limpeza dos terrenos, nas ações formativas para resposta a nível das várias comunidades a problemas que possam ocorrer. E aí há uma diferença, de facto, há uma mudança de mentalidade. Quer dizer, nós estávamos, porventura, muitos de nós, numa posição de inércia. Estamos a passar a uma atitude de proatividade, de antecipação, de prevenção. Isso é positivo. Em relação a essa matéria, eu mantenho a mesma posição de princípio, que é a seguinte: eu candidatei-me em 2015 por um dever de consciência. Naquele momento, olhando para o que era o país, comunidade e o país político, incluindo o resultado das eleições legislativas, tinham acabado de se realizar, eu entendi que, olhando à volta, era quem tinha melhores condições para cumprir a missão no país, naquele momento preciso e naquilo que eu previa que fosse o futuro imediato.
sem desprimor para os outros candidatos, que eram todos qualificados, mas entendi que tinham o dever de avançar. E a minha posição é a mesma. Se no verão de 2020, portanto, digamos, daqui a 2 anos e meio, mais ou menos, eu me entender que tenho o dever de continuar a cumprir, ou propor-me para continuar a cumprir essa missão, eu recandidato. Se entender que não, que naquele contexto precisa há quem cumpra melhor essa missão, então, naturalmente, não há razão para a recandidatura. Quando é que farei a avaliação? Já disse, no verão de 2020. Porquê no verão de 2020? Porque essa avaliação tem que ser feita a uma distância nem tão grande do dia das eleições. Que se possa dizer que estou a criar problemas a virtuais candidatos, adiando a minha posição, nem tão cedo que não possa ponderar a situação em que se encontra o país naquele momento. É uma avaliação que tem que ser feita olhando como é que está o país económico e socialmente naquele momento. Como é que está politicamente? Como é que está a Europa? Como é que está o mundo? O que é que isso significa nos nossos anos seguintes? E por isso é que o que se vai passar na Europa no imediato vai pesar, não pesa apenas na minha decisão, pesa para todos os portugueses, muito. E o que se passar no mundo, o mundo fica protecionista, em termos comerciais não fica. Isso afeta o crescimento económico mundial? Não afeta. A Europa é atingida pelo protecionismo? Não é. A Europa consegue encontrar formas de crescimento económico e de resposta à crise que há em vários sistemas políticos europeus? Ou não consegue? Naquela altura, penso que estamos no termo do prazo para haver uma decisão. Porque a partir desse momento, tomada uma decisão, duas uma. Ou eu serei candidato, então tenho que me comportar como candidato. Não vou utilizar o cargo de presidente para fazer candidatura escondida, que é uma forma de desigualdade em relação aos outros candidatos. Ou não sou candidato e eu não sou favorável a despedidas grandiosas no termo dos mandatos. Pelo contrário, deve haver um apagamento progressivo para deixar o palco aos candidatos e ao futuro presidente. E tem de ser com uma certa distância. Tem de ser no momento em que eu anuncio a data das eleições presidenciais, que serão em janeiro. Portanto, significa o mais tardar o fim do verão. Sr. Presidente, acredita que poderá fazer uma visita oficial a Angola neste primeiro mandato? Bom, sabem que eu penso que, nesse caso, como noutros casos, há etapas que têm de ser preenchidas. Neste sentido, eu penso que é muito importante a etapa que estamos a viver, que é do relacionamento entre responsáveis governativos a nível ministerial, e vai haver agora no dia 27 uma iniciativa da Câmara de Comércio luso-angolana em que haverá membros do governo dos dois países a falar de um dos domínios em que estamos e continuamos e estaremos sempre muito próximos. Depois haverá um passo seguinte normal, que é o que tem a ver com o Executivo, com o Poder Executivo, que é o que respeita ao Primeiro-Ministro. E, portanto, eu penso que, em termos lógicos, a visita presidencial a Angola deve ser a última etapa de um processo que está em curso, mas tem que seguir as várias etapas. Mais perguntas? Aproveitem, porque eu, como sabem, não utilizo as datas festivas para grandes declarações de política conjuntural. E, portanto, já sabem que no 25 de Abril, como no 10 de Junho, como no 5 de Outubro, falo realmente de Portugal, de questões genéricas de Portugal, mas não falo da conjuntura. E esta é uma ocasião para perguntar. Uma questão. Falou da descentralização, um dos desafios para este mandato, mas ao mesmo tempo não se deve tirar responsabilidades para a deste mesmo. Como é que olha para este processo de descentralização que está em curso? Há autarquias que se queixam que estão a arcar com responsabilidades, nomeadamente ao nível das florestas, que não vão conseguir cumprir prazos, mas por outro lado também reivindicam algumas dessas matérias. Como é que olha para este processo?
Eu penso que o caminho que está a ser seguido é um caminho, olhando para ele, sem interferir nos trabalhos do Parlamento, que parece sensato. Porquê é que parece sensato? Eu tinha feito um apelo no Congresso da Associação de Municípios aos vários parceiros sociais e aos vários partidos políticos para que, num prazo de tempo curto, não há todo o tempo do mundo, se entendessem sobre descentralização. Significa isto, no fundo, o ideal até ao final do ano, para não haver um debate da descentralização durante um período pré-eleitoral. Porque não se esqueça, eu tenho repetido esta ideia, nós estamos a 1 ano e 2 meses da próxima eleição. Daqui a 1 ano já serão conhecidas as listas para as eleições para o Parlamento Europeu. E 1 ano é uma realidade que passa num instante, como sabem. Onde é que há sensatez? Primeiro, em haver uma tentativa de aproximação de partidos, e quanto mais ampla, melhor. Segundo, em fazer por passos. Eu sou professor de Direito e sei que é muitas vezes tentador pensar que se resolve os problemas com leis. Aprova-se as leis, está resolvido. O país mudou. Não necessariamente. Como vemos na igualdade entre homem e mulher. Há muitas leis e depois a igualdade de facto não existe. Demora tempo a pôr no terreno um processo de descentralização. Passa por mais do que um orçamento de Estado. É, portanto, um processo faseado, inevitavelmente. Que, como disse na sua pergunta, envolve não só atribuir poderes, como atribuir meios. O que tem a ver, naturalmente, com o financiamento daquilo que é atribuído. Porventura, serão vários diplomas para apreciação e votação no Parlamento. Portanto, eu penso que o caminho que está a ser seguido é um caminho que é ponderado e sensato. Espero que conheça o seu termo nos próximos meses e que não fique para o período pré-eleitoral. E eu penso que é positivo. Eu fui autarca. E, portanto, eu sei exatamente o que é ser autarca. E que há poderes que é preciso ter para resolver com proximidade problemas das populações. Mas é preciso ter meios. Quer dizer, é preciso ter realmente poderes, é preciso ter meios. Há uma escola que é preciso reparar e que está com problemas gravíssimos. Não há meios para reparar. É um problema ter-se mais poderes sobre aquela escola. Há mais incumbências em domínios sociais, não há meios. É um problema estar a enfrentar esses desafios, até porque as populações pensam que a partir do momento em que se passa para a responsabilidade das autarquias, que tudo vai melhorar, porque está mais próximo, tudo vai melhorar, e vão cobrar isso, porque é completamente diferente cobrar ao governo que está lá longe, ou cobrar ao Presidente da Câmara, ao Presidente da Junta, que se encontra todos os dias, à porta de casa, à porta dos espaços do Conselho, ou nas ruas dos vários municípios e freguesias. Mas eu penso que este é um bom momento para descentralizar, porque estamos a crescer. Descentralizar em período de crise económica e social era muito mais complicado. E o processo, um processo gradual, sensato e realista, é positivo. É positivo. Às vezes apetece imenso ter proclamações maximalistas e querer mudar o mundo num só instante através de diplomas legais. A minha experiência mostra que talvez seja preferível ter processos gradualistas e eficazes. Ora bom, isto é um órgão de informação que se atrasou. Sim. Tivesse de escolher um acontecimento estritamente político para falar de julho durante o ano, qual é que escolheria? Ora bom, aí a escolha era difícil. Porque era preciso, numa só fotografia, representar aquela realidade política que foi a mais importante do ano. E a mais importante do ano foi realmente a evolução da economia, das finanças e da economia.
no plano que não era estritamente o das relações internacionais ou da projeção universal. E aí, de facto, podíamos tentar encontrar uma expressão que seria a eleição do Presidente do Eurogrupo, por exemplo, porque foi o culminar de um processo que ultrapassou as expectativas e as previsões. É verdade que ajudado de fora, mas com muito mérito de dentro. E assim como, quando corre mal, o demérito é todo de dentro, é justo que quando corre bem se diga que o mérito é também e muito de dentro. E quando digo de dentro, é naturalmente do Governo, é naturalmente da maioria que o apoia, mas é sobretudo dos portugueses. E dos portugueses, dos empresários e trabalhadores. De facto, esse foi o grande sucesso deste ano, que ultrapassou as minhas expectativas. Eu já o disse várias vezes, que fui esperando ao longo do tempo melhor, disse-o aliás, às vezes, e fui acusado de excesso, e aqui e ali até de um excesso visível, mas espero para o ano que hoje começa as mesmas boas notícias, no sentido de onde se prevê um crescimento a 2,2 ser mais, onde se prevê uma evolução do déficit, uma contração apreciável ser isso ou um pouco mais. Realmente, no ano anterior, a imagem, agora, converter isso numa imagem era difícil. Como colocar numa imagem de capa aquilo que foi um esforço coletivo em termos de crescimento económico. Mas pensei, obviamente, que nessa hipótese alternativa. O otimismo do Presidente continua ao mesmo nível ou está mais moderado? Face a estes desafios que elencou para o próximo ano, está ao mesmo nível ou agora está um bocadinho mais moderado? O que é o ritmo da atividade? Não, o seu otimismo. O otimismo. O otimismo, eu sou sempre um otimista realista. E, portanto, sou sempre otimista realista. Quer dizer, sou otimista por maneira de ser. E porque acredito nos portugueses e porque os portugueses surpreendem-me sempre bem. São sempre melhores do que aquilo que os outros que não nos conhecem bem pensam. Pois sou realista, que gosto de baixar as expectativas. E vejo com alegria que já contaminei alguns otimistas que eu achava um bocadinho menos realistas. Também preferem agora previsões muito conservadoras. E isso é bom. É evidente que mesmo quando se tem a sensação, como se tem neste momento na economia portuguesa, de que há projetos de investimento que se vierem a concretizar, se podem projetar já este ano ou no ano que vem. E não falo em grandes decisões que mais dia menos dia viram aí. Importantes. Em termos portuários ou em termos de infraestruturas, não falo nisso. Mas se olhar apenas a projetos de investimento que estão pendentes, de que o Governo tem falado, aliás. Se olharmos à evolução do turismo, mesmo nestes meses que são, teoricamente, sempre mais fracos, se olharmos para a evolução das exportações, nós podemos dizer que a perspectiva que existe, os números que existem, são conservadores e podem ser ultrapassados. Mas é bom manter essa cota-parte de realismo, porque de repente há uma decisão proteccionista a nível mundial, há uma retaliação europeia, há uma guerra comercial, nós somos envolvidos nesse processo inevitavelmente, e depois não sabemos exatamente quais são as consequências. E, portanto, há um contexto externo que se tem de tomar em linha de conta e que leva realmente a essa moderação. Portanto, mantenho igualmente otimista a realista. Ou se quiser realista, otimista. Tanto faz. Significa, Sr. Presidente, que o Primeiro-Ministro deixou de ser um otimista irritante para passar a ser um otimista conservador. Como é que classifica o novo líder da oposição? Eu não gosto de qualificar os políticos, portanto a qualificação é sua. Em relação ao Sr. Primeiro-Ministro, tenho de lhe perguntar a ele como é que se qualifica. Agora, e ao líder da oposição também. Eu não tenciono, eu já disse, eu não tenciono, como Presidente, fazer aquilo que a Constituição não prevê. Portanto, nomeadamente, intervir na vida dos partidos políticos.
E nesse sentido, o que farei, mas já o disse, é tudo o que for necessário para que a área do governo seja forte, e para que a área das oposições seja forte. É importante para os portugueses terem permanentemente vários termos possíveis de alternativa, de escolha. A todos os meses, a nível europeu, nas eleições europeias, a nível nacional, a nível regional. É bom. É bom. Não pode haver buracos, vazios ou debilidades nem na área da governação, nem na área da oposição. Porque é por aí que têm falhado os sistemas políticos europeus. Como a política tem horror ao vazio, surge um vazio, ele é imediatamente preenchido ou por uma personalidade, ou por um movimento, ou por uma nova formação política e, provavelmente, em muitos casos, com posições antissistémicas. Isso é que nós temos de prevenir. É uma das minhas preocupações constantes. Prevenir no sentido de evitar aquilo que, felizmente, em Portugal não temos tido, que é tentações populistas, radicais, xenófobas, intolerantes, porque isso é que realmente está a ser e pode ser um problema noutros países. Deixa-me só perguntar, sabe a popularidade do Presidente da República e dos elogios, também há críticas, e não vem só de alguns políticos, de estudantes, mas também da sociedade civil, algumas pessoas qualificadas que fazem crítica no sentido de desvirtuar, por vezes, a função do Presidente da República. Já deve ter visto essas críticas, como é que reage a elas? Mas o que é a coisa mais natural na democracia é que haja críticas. O unanimismo não existe senão em ditaduras. E, portanto, como é que eu reajo? Pois eu passei a minha vida como comentador a criticar. Seria estranho que, como Presidente da República, eu me melindrasse quando os outros me criticam como eu critiquei os outros. Agora, depois, quanto à substância, isso eu teria de responder ponto a ponto. Como é que vejo? Houve críticas iniciais sobre uma extroversão excessiva, quer dizer, o Presidente da República aparecia demais, falava demais, estava presente demais. Eu acho que as pessoas já começaram a compreender de que a presença onde ela existiu foi intencional, tinha a ver com a proximidade, que decorre da maneira de ser do Presidente e decorria da situação vivida pelo país. E depois teve afloramentos em momentos trágicos em que isso foi mais necessário, quando se esperaria e desejaria que não fosse. Não escondo que o facto de não haver tragédias, espero não haver mais nenhuma nos próximos longos anos, que isso não vai alterar a posição e o estilo do Presidente, mas naturalmente vai retirar a cuidado a certo tipo de intervenção que se justificou em determinados momentos mais dramáticos. É verdade. Depois, quem me acompanha sabe que o facto de intervir muito não quer dizer que não seja tudo devidamente pesado. O tipo de intervenção que é feito. E muitas vezes com funções preventivas. Quando entendo que há certas realidades que precisam de ser explicadas rapidamente, antes se convertam numa bola de neve de difícil explicação ou de efeitos mais complexos, mais vale não deixar que se convertam numa bola de neve e intervir rapidamente. Se não for assim, não vale a pena intervir, por intervir. Em termos de exercício de poderes, veja bem, é verdade que exerci várias vezes o direito de veto, mas olhando para centenas de diplomas que me chegaram às mãos, encontro um número muito pequeno de vetos presidenciais. Olhando ao relacionamento com os órgãos de soberania, tem sido, penso eu, muito pacífico, mais que pacífico, muito cordial, como tem sido com os partidos políticos, todos eles. O facto de nos encontrarmos com periodicidade desdramatizou os encontros. Não é para dissolver o Parlamento, não é por causa de uma crise, é para falarmos do país, naturalmente, e o mesmo com os parceiros sociais. E isso foi positivo. Foi positivo. Foi aquilo que se chamou de descrispar. Agora sempre haverá quem diga, devia ser muito mais duro.
devia ser mais violenta. Ou então, foi violenta mais numa ou noutra intervenção em relação ao governo. Eu ouvi essas críticas em certos momentos, mas isso aí o juiz fui eu. Entendi que no dia-a-dia era muito importante haver um trabalho conjunto, como continuo a entender, perante os desafios que o país tem pela frente, em momentos críticos em que senti que havia o risco de descolagem do país em relação ao poder político, aí fui, se quiserem, um pouco mais incisivo, para que não houvesse uma abertura para riscos populistas e que não viesse essa intervenção de fora do sistema. O Presidente é o fusível de segurança do sistema. Se o Presidente não está lá nesses momentos cruciais, que são poucos, por natureza são poucos e são excepcionais, aparece alguém a estar. E é mau que seja alguém que, ao contrário do Presidente, que intervém para integrar no sistema a contestação, a insatisfação, a indignação ou a revolta, não utiliza isso para atacar o sistema. Agora é evidente que há quem critique, mas é bom que haja quem critique, porque é sinal de que a democracia está viva. Nós não podemos ter uma democracia em que não haja pluralismo, crítica, liberdade de opinião e divergência. É positivo. E assim como se em certas fases está muito popular, noutras fases está-se muito impopular. E quem não está preparado para estar muito impopular, então o melhor é dedicar-se a outra atividade que não à atividade política, nomeadamente com o grau de responsabilidade de um Presidente da República. Bom, muito obrigado. Se não for antes, encontramos daqui a um ano, mas acho que nos vamos encontrar já noutras circunstâncias outras vezes. E termino por onde comecei. De facto, deixem-me fazer o elogio do fotojornalismo. Eu sou de um tempo, agora é um elogio que é presidencial, mas também é pessoal. Eu sou de um tempo em que ser-se fotojornalista era ser-se herói. Eram muito poucos, eram clássicos, estava a surgir uma geração nova. Quando eu comecei na comunicação social, estava a surgir uma geração, portanto eu comecei nos anos 60 como colaborador e com responsabilidades no começo dos anos 70, e o fotojornalismo era considerado uma espécie de jornalismo de segunda. E colocar imagens na capa de jornais era uma aventura, era uma luta, porque se entendia que o que era preciso era texto. E era uma guerra para dar à imagem a mesma importância ou superior àquela que o texto, muitas vezes compacto, tinha no jornalismo escrito. É verdade que o audiovisual não era o audiovisual de hoje e, portanto, estávamos nos anos 60 a dar ainda passos muito tímidos e muito limitados no domínio do audiovisual. E depois foi uma revolução. Em termos técnicos, mas sobretudo em termos de mentalidade. E, de facto, eu contra mim falo porque me lembro de, como responsável nessa altura, isto foge um bocadinho ao mundo presidencial, é mais evocativo e de cidadão, como era tentador, ao fazer uma primeira página do jornal de que eu era responsável, ocupar como parangonas que preenchiam o espaço todo, grande luta com os grafistas, porque não deixavam respirar a página, escolher realmente uma imagem, mas a escolha da imagem era um verdadeiro drama. E depois descobriu-se o óbvio, como uma imagem tem um peso brutal. E depois surgiram gerações que vieram transformar por completo a imprensa portuguesa. Infelizmente, como sabem também, com constrangimentos estatutários e depois acompanhando os constrangimentos da imprensa escrita, que fizeram com que muitos desses heróis conhecessem muitas dificuldades ao longo dos anos, sobretudo dos anos de crise. E, portanto,
de alguma maneira, eu acho que isto é subliminar, só agora é que estou a racionalizá-lo. Quando escolhi fazer, no livro do primeiro ano de mandato, enfim, escolher um caminho completamente diferente dos meus antecessores, que pegavam nos seus discursos, os reproduziam praticamente todos, e depois faziam uma análise sobre os discursos, do que tinha sido o ano. Eu penso que a análise é para os outros. Quer dizer, o Presidente estar a analisar o que fez é uma autojustificação sempre. É isso, ainda por cima uma autojustificação em cima da hora. Portanto, muito quente, não distanciada. E, por outro lado, subliminarmente, talvez tenha prestado uma homenagem à imagem, porque foi uma ideia que eu tive, foi escolher imagens. Logo no primeiro livro, o livro do primeiro mandato. Sobretudo imagens. E depois os discursos fundamentais. Os que eu entendia fundamentais. Aqueles que eu tinha dito como fundamentais. Escritos ou de improviso. Aqui reduzi o número de intervenções e aumentei o peso das imagens. Porque se há conclusão do último ano é de que realmente as imagens calaram muito fundo na vida das pessoas, para bem e para mal. E, portanto, nesse sentido, é um elogio que eu faço ao vosso papel através desta escolha e através deste livro. Muito obrigado e vamos nos encontrando, enfim, muito brevemente.